Tá, gente? Para já a brincadeira. Pessoal, é claro, né? Eu sei que sempre tem um engraçadinho que vai fazer a piada na nova ordem mundial TV com os Illuminati, como foi na nossa aula ao vivo na semana passada, mas não tem nada a ver com os Illuminati, pelo amor de Deus. Eu sei que muitos brincam, mas muitos levam a sério. Eu tive um aluno, inclusive de uma outra instituição, que me confessou que uma vez entregou um trabalho para um professor de geografia, que, enfim, ele realmente falou sobre os Illuminati quando foi falar sobre a nova ordem mundial. Sendo que essa nova ordem mundial, na verdade, ela vem tratando sobre uma nova organização mundial que se formou pós Guerra Fria. Então, aproveitando o finalzinho da aula lá de Guerra Fria, que nós tivemos, né? Só tirar o som do celular aqui, gente, um minutinho. Só pra gente dar uma relembradinha básica, beleza? Vamos lembrar lá que nós tínhamos, né, uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos, né? Uma disputa tanto espacial quanto armamentista, quanto bélica, né? E que esse foi um dos principais motivos da União Soviética ter se estagnado economicamente, né? Um dos principais motivos foi essa corrida, porque os Estados Unidos, naquele momento, ele tinha um giro de capital maior, ele tinha lucrado mais com os armamentos durante a Segunda Guerra, e o capitalismo, de certa forma, os Estados Unidos, com todo aquele plano Marshall, lembra, de reconstrução da Europa e tudo mais, ele estava muito fortalecido, tanto economicamente quanto com parceiros econômicos. Então, isso fez com que a União Soviética, né, ela tinha os países aliados ali, que eram os países que compunham a própria União Soviética. Você tinha ali a China, você tinha Cuba, aqui na América Latina. Então, assim, não eram parceiros que mais dependiam da União Soviética do que a União Soviética podia recorrer a algum tipo de, enfim, auxílio. Isso fez com que a União Soviética entrasse numa estagnação econômica. Tô retomando um pouquinho o assunto para dar um contexto para fluir melhor, tá bom? E aí, que, né, eu já fiz essa piada também desse carinha aqui, chegou o Gorbachev, né? E o Gorbachev ele falou: não, a gente precisa melhorar essa estagnação econômica, vamos tomar duas medidas, que é a glasnost e a perestroika, né? E aí, a perestroika e a glasnost, né, era tanto a abertura política quanto a abertura econômica. Então, era afrouxar um pouco essa linha dura que o socialismo tinha de só comercializar com países socialistas, tentar ali dar uma aliviada nisso. Mas, infelizmente, a glasnost e a perestroika não foram suficientes e a União Soviética, em 1991, se dissolveu. Ocorreu a dissolução da União Soviética. Então, aí vocês estão vendo como era a União Soviética e aqui vocês estão vendo pós-dissolução, tá? Em algumas regiões, essa dissolução, ela foi... Desculpe, ela foi tranquila e outros tiveram alguns conflitos e existem alguns conflitos étnicos até hoje em algumas regiões ali, mas isso é um papo para quando nós formos falar dos conflitos mundiais, tá bom? Os conflitos que existem, né? Tanto os étnicos, quanto religiosos, quanto entre estados. Só que a Rússia, que era a maior parte, né, da União Soviética, falou assim, cara, eu não tenho mais condição de manter todo mundo, mas eu não quero perder a influência que eu tenho. Então eu vou criar a comunidade dos estados independentes. Vou criar esse rolê aí, tá? E quero, a partir daí, ter um certo controle, entendeu? É como se fosse um bloco econômico mesmo. Só que a Rússia meio que ainda controlando e deixando dependente esses estados independentes, né? Esses países, né? Que se tornaram independentes. E aí alguns países preferiram se juntar aos Estados Unidos, abandonaram a SEI. A Rússia ficou boladinha, mas aí a Rússia ela conseguiu manter, de certa forma, algum controle ali sobre várias regiões, tá bom? E aí nós temos o maior emblema do final da Guerra Fria, que vai estar dando início à nova ordem mundial, né, e a nova configuração mundial, que é a queda do Muro de Berlim, né?
Lembrando que o Muro de Berlim foi construído para separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, né, naquele chamado cordão sanitário, né, cortina de ferro, já falamos sobre isso, né? E era um lugar de muita tensão, você não podia passar de um lado para o outro de fato, né, senão você era morto. Então, no dia que esse muro caiu, foi o maior símbolo do final da Guerra Fria e da reunificação da Alemanha, que, é claro, ficou a parte oriental, se uniu à parte ocidental e a Alemanha se tornou plenamente capitalista. E aí a gente tem esse mapa que, num primeiro momento, pode parecer bem confuso para vocês, mas vocês já vão entender melhor, tá bom? Essa parte que tem esse círculo aqui, ó, que tá mais grosso, tá vendo? Aqui é onde tem o maior, né, os maiores fluxos financeiros e econômicos, tá bom? E também o maior fluxo de passageiros. Então, é nesta região que está compreendida aqui. Talvez é um tipo de mapa que vocês não estão, um tipo de projeção de mapa que vocês não estão acostumados a ver. Então, às vezes, isso buga a cabecinha de vocês, tá? Mas é só para mostrar, precisava mostrar de cima, justamente para você ter uma ideia melhor, né? De nicho. Então, essa região aqui é onde tem o maior tráfego, né? De passageiros, de mercadorias e de dinheiro, de capital. Sendo aqui a América do Norte, pelo que vocês podem ver aqui pelo tamanhozinho do globo, sendo a parte maior desse nicho, né? E aí, claramente, você tem nichos menores aqui, onde essa lista ela é um pouco menor, né? Onde você tem esse tráfego um pouco menor. Então, você vê aqui que Ásia, América do Norte, aí compreendendo principalmente, né, Estados Unidos e Canadá, e a Europa Ocidental, né, é onde tem ali, onde se concentra a maior parte desses fluxos econômicos. A Ásia a gente pode deixar ali, como já está até bem escrito aqui, né, bem na conta ali do Japão e da Coreia do Sul, mas a gente também pode estar incluindo a China aí nesse rolê, tá? Agora eu vou trazer para um mapa que vocês estão mais acostumados a olhar, que é esse mapa aqui, tá bom? Esse mapa aqui, ele vem trazendo justamente essa nova ordem multipolar, né? Essa nova ordem que foi instaurada no planeta pós-Guerra Fria. Então, nós temos aí as áreas de influências, né? Nós temos como se fossem 3 grandes blocos de influência. Lembrando que é multipolar porque você tem os Estados Unidos como principal líder, né, por enquanto, desses outros países capitalistas que lideram juntamente os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é o chefão, tá bom? E aí você tem essa área de influência dos Estados Unidos muito grande, que abrange principalmente aqui a região da América do Sul. Você tem o nicho da União Europeia, do bloco da União Europeia ali, que é fortíssimo, que também fica na parte ocidental, e a área de influência do Japão e também da China, né? Mas o Japão, por ser capitalista e também produzir alta tecnologia de alto nível, né? Acaba tendo ali uma influência maior sobre essa região, principalmente sobre essa região ali da Oceania também. Então, gente, são três grandes polos de poder, né? E esses 3 grandes polos de poder, eles são liderados pelos Estados Unidos. Então, nós temos os Estados Unidos, os países europeus e o Japão. Nada mais é do que isso aqui, tá? Só que do mapa onde vocês estão mais acostumados, né? Uma outra coisa que teve um impacto bastante, né, importante nessa hegemonia econômica dos Estados Unidos, né? Foi justamente a influência militar e econômica dos Estados Unidos, como eu já tinha falado, através do Plano Marshall, através da OTAN, né? Só que os Estados Unidos ele é detentor do que dá mais poder para alguém, que não é uma arma. Não é uma arma, que é o dinheiro, né? Então, os Estados Unidos, ele tem, por exemplo, um controle muito grande, né, das 2 maiores instituições financeiras do mundo, né? Que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Então, bem ou mal, os Estados Unidos, gente, ele exerce um imperialismo financeiro, né? E com isso,
ele vai se mantendo ali numa certa hegemonia com seu crescimento econômico. Não vamos nem entrar em questões, em detalhes de crises agora, é só para vocês entenderem mesmo, né? E eles fazem frente até mesmo a competidores aliados, porque o capitalismo, você tem aliados, mas todos os seus aliados, eles competem financeiramente com você também, né? Essa é a questão da liberdade econômica. Mas aí, como os Estados Unidos, ele é um grande, eu esqueci o nome, quem empresta dinheiro é credor, isso. Como ele é um maior credor, obrigada, tive uma pequena ajuda aqui, gostaríamos de agradecer, muito obrigada. Ele é um credor, né? Ele é o maior credor do FMI. Então, isso dá, tipo assim, um certo controle. Tipo, ó, você aí é capitalista, você compete comigo nisso aí, mas, pô, tu pegou um dinheirinho do meu banco lá que eu boto o dinheiro lá. Então, pensa com calma e pensa com amor aí, com paciência. Então, com isso, os Estados Unidos, ele exerce certo imperialismo de mercado e também imperialismo financeiro, tendo um certo tipo de controle e evitando esses confrontos diretos de mercadorias, né? Enfim, é claro que com isso os Estados Unidos também é um país que investe bastante em militarismo, né? Como nós já vimos, tanto lá na época da OTAN, quanto na indústria armamentista, na venda de armas, né? A indústria bélica é muito grande lá, né? Então, os Estados Unidos, ele é hoje a nação com um poder que a gente pode dizer assim que não tem limites, né? Que inclusive não respeita nem a própria ONU, Organização das Nações Unidas, que inclusive foi super contra algumas atitudes dos Estados Unidos já no mundo multipolar, como a invasão, como a guerra ao terror, né? A invasão do Iraque, do Afeganistão, enfim, e alguns ataques, né? Então, a gente tem hoje essa multipolaridade sendo aí liderada pelos Estados Unidos. Aí vem até essa charge do Obama, que mostra, né, ele ali com câmeras, com plugado ali no mundo inteiro, o que já vai fazer uma pegada, né, já vai colocar ali, fazer um puxadinho para o nosso próximo capítulo, para nossa próxima aula, que vai dar seguimento a essa, que vocês vão ver em sequência, tá? Que é a globalização. Inclusive, quando tiver lá no arquivo, eu vou fazer questão de botar lá, assim, parte 1 e parte 2, para vocês não inverterem, né? E para vocês entenderem bem as questões de globalização, é fundamental que vocês primeiro entendam essa nova conjuntura do mundo, né? Que vai acabar trazendo... aqui é a nova ordem mundial pura. Estou explicando para vocês o que é a nova ordem mundial, como que ela surgiu, né? E o que ela representa. Agora, nós vamos ter uma consequência dessa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela vai ter características muito diferentes, muito diferenciadas, que vai culminar no processo de globalização, que é o que nós vamos estar observando e vendo agora na nossa próxima aula aí, em seguida dessa, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido bem essa parte da matéria. É bem tranquila. E a globalização, ela tem um pouquinho mais de detalhes. A gente vai falar um pouco mais sobre blocos econômicos e outras coisas. Então, lembrando que esta aula, nem a próxima, entra no portfólio. Relembrando que o portfólio, né, é só até clima 2, né? Ela para ali em clima 2, tá bom, pessoal? Então, volto a dizer, espero que vocês tenham entendido. Vou voltar aqui para a primeira página aqui de vocês, tá bom? A nova ordem mundial. E agora, a parte 2 que vocês vão ver em seguida é a parte de globalização. Lembrando que façam o portfólio, já comece a fazer o portfólio desde agora, gente. Já vai fazendo as anotações, vai ficar muito menos cansativo para vocês quando chegar na data de entrega. Vão fazendo os apontamentos do que eu falei, né? Ah, professora, eu quero fazer em formato de tópicos, mas assim, desenvolve, não bota só palavras. Ah, professora, eu quero fazer uma redação, quero fazer uma resenha. Não tem problema. O que me importa é que você faça isso de forma com que você aprenda melhor. Porque esse é o intuito do portfólio. Não é ter um documento para poder avaliar vocês. Eu quero que vocês aprendam. Eu sempre falo isso para vocês. Esse é o meu foco, que vocês aprendam. Então, por isso que a matéria, ela pode... Ah, professora, você pulou de clima para a nova ordem mundial. Eu estou tentando fazer o melhor para vocês com as coisas que mais caem no Enem,
para que vocês não sejam tão prejudicados, porque os alunos esse ano, de terceiro ano, que vão fazer o Enem ano que vem, certamente tem uma desvantagem muito grande em relação aos alunos de qualquer outro ano aí, por conta de toda essa questão da pandemia. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco. Até daqui a alguns minutos, se vocês forem ver em sequência, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.